A temporada de 2024 já começou para o Gigante da Colina e o Ramon Dias vem tentando encontrar algumas soluções para ser a equipe ideal a disputar todos os campeonatos que o Vasco tem nessa temporada. Mas depois da vinhetinha eu vou te mostrar qual é a minha escalação ideal para o Vasco jogar no ano de 2024 e vou explicar os porquês das minhas escolhas. Então, a escalação ideal do Vasco para 2024 você confere após a vinhetinha. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, muito prazer, eu me chamo João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio, então clique nesse botão de se inscrever que está aparecendo na tela. Estamos rumo à meta de 2.000 inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal do JP Fará. Eu falo sobre os 4 clubes grandes do Rio e também curiosidades do mundo do futebol. Deixa aquele like maroto para nos ajudar ao YouTube impulsionar esse vídeo. E claro, comente aqui embaixo para você qual é a escalação ideal do Vasco da Gama para 2024. Desde que chegou ao Vasco, Ramon Dias se mostrou ser um técnico que adapta muito a sua equipe em função do adversário. Mas ele tem como base a formação de 4-3-3, é a formação que ele adotou no Vasco, sendo uma linha de 4 jogadores com 2 laterais, 2 zagueiros, mais à frente 3 volantes que, como base na temporada de 2023, foram Zé Gabriel, Paulinho e o Praxedes, e na frente jogavam 3 jogadores, né? Às vezes 2 pontas, com Gabriel Peck na direita e Verratti e o Payet muitas vezes pela esquerda, e ora também com o Payet um pouco mais centralizado, mas isso foi muito raro, o que para mim foi um equívoco do Ramon Dias no ano passado. Mas para a temporada de 2024, o ideal é que o Ramon tenha outras alternativas, muito também em função dos novos reforços que o Vasco está contratando. É verdade que não foram muitos, até agora o Vasco teve dentro de campo o João Vitor, o zagueiro, que já foi titular no primeiro amistoso do Vasco da Gama, o Rojas, que é lateral direito, mas pode jogar também como volante e também como zagueiro, que veio do River Plate, e também o David, ponta esquerda, que jogou contra a equipe do São Lourenço no primeiro amistoso do Vasco, mas não disse ainda para o que veio. Ainda tem para chegar o Watson, que já está confirmado pelo Vasco, a contratação, e aí tem um nome do Cuéllar, que poderia ser, para mim, a melhor contratação do Vasco, mas não é uma negociação fácil. Ele já jogou com o Ramon Dias e com o Emiliano Dias na época do Al Hilal e é uma contratação onde a equipe árabe não quer liberar tão fácil assim. Mas então chegou a hora de eu te mostrar qual é a minha escalação e o que eu vejo como a escalação ideal para o Vasco da Gama na temporada de 2024. O que eu enxergo de uma equipe equilibrada defensivamente, mas ao mesmo tempo que cria ainda mais oportunidades do que o Vasco criou na temporada de 2023. Eu senti, primeiro de tudo, o Verratti muito, mas muito isolado no que foi em 2023. E nesse primeiro amistoso do Vasco também não vi muita diferença. O Vasco entrou em campo com o mesmo padrão, 4-3-3, e eu espero que o Ramon Dias também tenha essa alternativa que eu vou apresentar agora. Eu vou colocar agora na tela a escalação para você ir acompanhando comigo e vou explicar posição a posição e as variações que tem tanto ofensivamente como defensivamente. Primeiro, ofensivamente, você tá vendo aí no canto da tela, eu vejo o Vasco escalado numa espécie de um 3-4-3. No gol, o Léo Jardim, não tem outro goleiro e eu acho que o Vasco precisa contratar um goleiro reserva. O goleiro Raul fez uma boa atuação contra o Boa Vista, mas não me passa tanta segurança assim. E aí a linha de 3 zagueiros eu faria da seguinte forma do Vasco construindo. Mais à direita, o João Vitor, que é um jogador que gosta de jogar por essa faixa do campo. Pela esquerda, o Gary Medel, que é o zagueiro que pode jogar tanto pela direita como pela esquerda com muito mais experiência. E aí como um terceiro zagueiro mais centralizado na construção, o Vasco pode ter o Zé Gabriel e não mesmo como um volante. E aí na linha de frente, com 4 jogadores, eu colocaria o Paulo Henrique, lateral direito, que é bastante agudo, mas também sabe construir bastante por dentro, dando corredor para o Adson. O Paulinho, como único volante, um pouco mais de criação, camisa 8. O Payet fazendo também essa linha de 4 jogadores no meio de campo, mas tendo mais liberdade para avançar uma casa, e o Lucas Piton pelo lado esquerdo, também tendo essa possibilidade de construir por dentro. Vale destacar que em 2023 o Piton teve bastante dificuldade de criar situações pelo lado esquerdo, não tinha grandes jogadores com ele ali para fazer com que o Vasco tivesse força por aquele lado do campo, e era ele quem cruzava da intermediária, ora ele ia também para a linha de fundo, e quero vê-lo jogando um pouco mais
como um construtor, fazendo um pouco mais de associação com o Payet e com o próprio Paulinho, né? Então esses dois laterais podem jogar um pouco mais fechados. E na última linha de 3 jogadores, eu quero ver o David na esquerda, que é o único jogador que tem, embora eu acho que o Vasco precisava de 2 pontas com mais qualidade. Do outro lado, o Adson pelo lado direito e na frente o Pablo Verratti. E essa escalação, na minha visão, dá ao Vasco um pouco mais de poderio ofensivo. O Vasco consegue construir essa jogada com 3 bons jogadores com a bola no pé, na linha de meio de campo, com 2 laterais que podem fazer boas ultrapassagens com os pontas, tanto o Paulo Henrique com o Adson e o David com o Lucas Piton, e o Payet centralizado, tendo a ajuda do Paulinho para fazer as construções. O Payet não pode, sob hipótese alguma, jogar como ponta esquerda. Primeiro porque é um desperdício de talento. O Payet é um jogador que sabe jogar por dentro de uma maneira impressionante. Nos poucos minutos onde ele foi movido finalmente da esquerda para a direita contra o São Lourenço, ele teve uma participação maravilhosa, criando boas oportunidades, já tá um pouco mais magro, fisicamente está bem melhor. E aí o Verratti no ataque com esses 3 jogadores e com os 2 meias chegando, não fica tão isolado assim. No jogo contra o São Lourenço eu senti o Verratti mais uma vez muito isolado, sem possibilidades de fazer 2 contra 1, sem conseguir participar tanto assim do jogo, apenas esperando o chuveirinho no ataque. Então essa é a minha formação de fase ofensiva, como o Vasco, para mim, deve construir as suas jogadas para ser mais efetivo no ataque. E aí na parte defensiva não há tanto mistério assim. Essa mesma equipe, para mim, tem que se formar num 4-4-2. Começando do ataque para a defesa, esses 2 que devem sobrar na frente para mim são o Verratti e o Payet, são os 2 jogadores que correm menos da equipe e que, por serem jogadores com mais poderio ofensivo, não devem, para mim, se desgastar tanto. Devem fazer ali uma pressão num bloco um pouco mais médio, tentando cortar um pouco os passes para os meias, vindo dos zagueiros, e eles 2 devem sobrar. Na ponta esquerda, o David, fechando essa linha de 4 jogadores, com o Paulinho, e aí o Zé Gabriel, esse é o grande segredo, pularia uma casinha da defesa para o meio para fechar essa marcação. E do lado direito, o Adson fechando, fazendo esse corredor que ele tem muito potencial físico para ir e voltar, tem bastante energia, e esse seria o quarteto do meio de campo na fase defensiva. Aí o último terço do campo defensivo do Vasco, o Lucas Piton na lateral esquerda, Gary Medel como zagueiro, João Vitor e o Paulo Henrique também fechando em lateral. Então o que aconteceria era que os 2 laterais que estavam ofensivamente na linha de cima desceriam, fariam a linha de lateral, e o Zé Gabriel iria para a linha da frente como um meia mesmo e não apenas como um zagueiro de construção. E se vierem 2 jogadores, Cuéllar e um ponta, para mim, se forem 2 pontas que sejam de qualidade, o que eu acho que não vai acontecer, esses 2 seriam titulares. Eu tenho um pouco de curiosidade para ver o Adson, mas acho que Adson e David não são o nível que o Vasco precisaria para que o Verratti tivesse boas jogadas, tivesse bons passes pelo lado de campo. Nem acho que Rossi, Serginho, Eric Marcos sejam esses jogadores. Se o Cuéllar chegasse, ele para mim seria fundamental nesse esquema, porque para mim o Zé Gabriel seria banco, mas como eu comecei esse vídeo, as negociações não são fáceis. Variações táticas existem aos montes, essas são as minhas, e quero saber de vocês aqui nos comentários se você concorda comigo, qual seria a sua escalação. O Rojas seria titular no lugar do Paulo Henrique, o Maicon seria titular, o Léo Pelé. Na parte defensiva o Vasco até tem, de uma maneira bastante positiva, outras opções. Quero saber de vocês aqui nos comentários, então não se esqueça de se inscrever no canal para outros conteúdos como esse, deixa aquele like e, como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.